Olá, boa tarde. O sonho missionário de chegar a todos foi o tema que marcou a reflexão do Sínodo de Lisboa. No momento em que o Patriarcado se prepara para fazer a sua avaliação, vamos olhar os principais momentos deste caminho sinodal. Espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamo-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da Terra. Igreja de Lisboa, para 2014-2015, que estamos a concluir, 2015-2016 e ainda até 2016-2017, é a Evangelii Gaudium do Papa Francisco. As palavras do Papa Francisco impulsionaram no Patriarcado de Lisboa a realização de um sínodo diocesano. A este desafio juntou-se a celebração dos 3 séculos da qualificação patriarcal de Lisboa em 2016. Entre setembro de 2014 e março de 2016, mais de 20.000 leigos e consagrados em mais de 1.000 grupos sinodais espalhados por toda a diocese reuniram-se sob o lema "O sonho missionário de chegar a todos". Esta foi uma tarefa de todos. Corresponderemos deste modo à determinação insistente do Papa Francisco, que a exortação apostólica Evangelii Gaudium a expressa com tanta clareza e encargo. O Sínodo reunir-se-á, querendo Deus, no final de 2016. Terá a composição prevista no Código e dele sairão indicações para reforçar o empenho missionário de toda a vida diocesana, no sentido que a missão ganhou, nos últimos tempos, mais sociocultural do que geográfico. A reflexão será acompanhada pela oração intensa e o reforço ou ensaio de modos e de meios de projeção missionária de cada comunidade, paróquias, institutos, famílias e todas as formas agregativas da vida cristã, local a local, ambiente a ambiente, processo a processo. Em cada etapa, os grupos sinodais rezaram, refletiram e ensaiaram experiências de missão que concretizassem o apelo missionário do Papa Francisco. Ao longo de toda a caminhada, foi consensual a necessidade de um primeiro anúncio, a ser feito nas paróquias em cada circunstância ou realidade. Entre setembro e dezembro de 2014, a síntese de respostas ao Guião 1 teve como tema a transformação missionária da Igreja e apontou a mundanidade como forte presença na vida dos batizados. Da reflexão ficaram 2 interrogações: como transpor a mensagem de Cristo para os dias de hoje e como fazer das igrejas espaços de verdadeiro acolhimento. De facto, houve uma grande adesão, por assim dizer, de todas as pessoas e que trabalhavam ativamente, e muitos deles, muitos grupos até que se criaram, nomeadamente grupos de comunidades dos lugares que pertenciam à paróquia, que não existiam. Portanto, e isso foi bom, já um fruto de que os trabalhos estavam a começar de uma forma positiva e a ser bem recebida. No primeiro trimestre de 2015, os grupos identificaram na sociedade
uma crise cultural do valor da família e a dificuldade de muitos em apresentarem-se como cristãos. Neste guião 2, sob o tema Na crise do compromisso comunitário, surgiu um apelo para mais tempos de oração, horários mais adequados para as missas diárias e a criação de uma consciência de que só na Igreja é possível encontrar uma espiritualidade ousada e que liberta. Na paróquia verificou-se uma coesão da comunidade. Quando fazemos as 24 horas de adoração para o Senhor aqui na Igreja, em que cada grupo, movimento ou lugar tem uma hora de responsabilidade de adoração ao Santíssimo, verifica-se que a Igreja, em certas horas do dia, está cheia. A reflexão que surgiu com a leitura do guião 3 sobre o anúncio do Evangelho identificou falta de coragem no seu anúncio e até alguma relutância na aceitação dos princípios doutrinais da Igreja. Neste trimestre, pediu-se uma organização paroquial que não seja tão centrada no pároco e um cuidado redobrado na preparação das homilias e da liturgia bem celebrada. As pessoas não se cingiram só às suas comunidades para trabalhar ou ao seu grupo, começaram por ir também fazer uma partilha com a comunidade que estava ao lado. E isso fez com que a paróquia também se unisse muito mais. Juntou-se realmente para um fim comum, para trabalhar e para aprofundar e para perceber realmente que é preciso às vezes nós nos desinstalarmos da nossa realidade, de onde estamos acomodados e partirmos e irmos ao encontro dos outros, até mesmo daqueles que normalmente nem estavam nestas andanças e nestas vivências, não é? E que acabaram por também vir e fazer uma experiência do que é realmente viver em comunidade. No final de 2015, o guião 4 abordou a dimensão social da evangelização. Ainda longe de se perspectivar a crise que veio a surgir como consequência da pandemia, os grupos sinodais constatavam que a eficácia da caridade é maior quando esta decorre do encontro com Cristo. Neste sentido, ficou o desafio de ligar a liturgia com a prática da caridade, cada vez mais presente como testemunho de vida. E iniciou-se a pesquisa de trabalho neste âmbito social, da caridade, mais na procura de situações de carência, sejam elas de cariz financeiro, familiar, de empregabilidade, por isso, todo esse cuidado de pesquisa nos grupos dos movimentos ou mesmo nos lugares que pertencem aqui à paróquia. O mês de março de 2016 marcou o final do tempo de reflexão que antecedeu a Assembleia Sinodal. Neste último trimestre, os participantes refletiram sobre o tema Evangelizadores com Espírito e reconheceram ser difícil identificar algumas ações na Igreja como ações do Espírito Santo. Com a leitura do guião 5, identificou-se também a pluralidade dos vários carismas existentes na Igreja como parte de um mesmo corpo. Neste tempo, apontou-se também a oração como o lugar para encontrar caminhos de evangelização a seguir e ficou a certeza de que a missão deve estar presente em todos os momentos da vida de um cristão. Para além das conclusões das reflexões, os grupos foram também desafiados a realizarem ensaios na busca por novas formas de concretizar o apelo do Papa Francisco e, assim, chegar a todos. Esse ensaio específico surge já pelo apelo do Santo Padre, que era irmos às periferias. E muitas vezes as periferias não estão longe, estão se calhar mais perto daquilo que a gente julga. No caso de até na nossa própria casa, porque não? Pessoas que são isoladas, mas nós começamos, Carlos e Filomena, foi precisamente o tal envolvermos na ida às periferias com as ditas igrejas domésticas, ou seja,
convidarmos casais para a nossa casa, num cipro-lanche, em que os convidávamos, pessoas que não eram assíduas à igreja, mas que sabíamos que eram cristãs, eram casadas pela igreja e que estavam um pouco afastadas. Portanto, nós fizemos um lanchinho em nossa casa, uma reuniãozinha, uma tertúlia. Começou por uma conversa ambiente, portanto, trivial, das nossas vidas domésticas, até profissionais, até introduzirmos para aquilo que nos trazia, ou que nos levámos lá, que era a palavra de Deus, onde se conversou, onde nós transmitimos o nosso testemunho esse que vinha também recente da perda de um filho, e como nós ultrapassamos com a nossa fé, com a nossa vivência de fé que nós temos para ultrapassar esta mágoa. Estávamos habituados a viver a fé na nossa intimidade, na intimidade do casal, na intimidade da família, e lançarmos para os outros era sair muito de nós, pronto. E o que fizemos foi, escolhemos ou convidámos amigos nossos, grandes amigos, mas com quem nós nunca tínhamos falado de fé. E não foi um encontro fácil, muito embora nós fôssemos íntimos ou conhecêssemos já há muitos anos, não foi um encontro fácil, porque foi falar de assuntos da nossa intimidade, da fé, falar da nossa necessidade de Deus, não é? Falar de quão bom é vir à igreja e de participar do movimento e beber da fé nossa e dos outros. Concluídos os 5 trimestres de preparação, a Comissão do Sínodo Diocesano 2016 reuniu todos os contributos num documento de trabalho que serviu de suporte ao trabalho dos membros que estiveram presentes na Assembleia Sinodal. Esse documento foi entregue na missa de abertura do Sínodo Diocesano, na Sé, no dia 27 de novembro de 2016. Uma sede de renovação, uma conversão a partir do Evangelho. Depois, um segundo tópico que se foi sentindo também, o desejo da sinodalidade, portanto, um caminho sinodal, as próprias comunidades com este querer se reorganizar no sentido de maior comunhão. Nós estávamos também na senda do sínodo da família e por isso também isso foi notando muito, um desejo que a família estivesse mais no centro da ação pastoral da Igreja e, por outro lado, também que as próprias estruturas comunitárias fossem cada vez mais ambientes familiares, não é? Ambientes de comunhão, não tanto setorizados, uma pastoral setorizada, mas uma pastoral mais familiar. Não é? Um outro tópico que foi também muito sublinhado é a importância da pastoral juvenil e apareceu também nas respostas e também nos desafios, as boas práticas que estavam e que estão a acontecer na pastoral universitária, a questão da missão país, também os campos de férias católicos que vão acontecendo, ou seja, no fundo aqui a pastoral juvenil foi um dos tópicos também da ação, da evangelização e que bom que é, que agora podemos ter as Jornadas Mulheres da Juventude, porque já se sentia também este pulsar da juventude. Depois, por último, a questão também do acolhimento, ter comunidades acolhedoras, quer a nível de estruturas físicas de acolhimento, quer também no próprio rosto das comunidades cristãs, um rosto mais acolhedor para que quem chega de fora se sinta integrado e acolhido. Caríssimos amigos, muito boa noite a todos, neste início propriamente dito dos trabalhos sinodais. A Assembleia Sinodal decorreu entre 30 de novembro e 4 de dezembro de 2016 no Centro Diocesano de Espiritualidade, no Turcifal. Foi constituída por 137 membros, entre bispos, padres, diáconos, religiosos e leigos. E nós gostámos muito, porque havia o sentido, a vontade de construir em comum.
e com honestidade, com simplicidade. E, portanto, foi um ambiente muito fraterno e essa parte é a parte que a gente nunca esquece, que é a parte do sentimento de estar bem em conjunto e a trabalhar. Eu diria, para além daquilo que disse o Jorge, que de facto houve um espírito de comunhão. Eu acho que também houve um espírito de abertura no sentido de procurar conhecer realidades que são diferentes daquelas que vivemos no dia-a-dia e até realidades que são diferentes de uma vida de quem está, por exemplo, no centro da cidade, que tem uma vivência de fé diferente de quem está em lugares, se calhar, um bocadinho mais rurais ou um bocadinho mais pequenos. E depois também, para mim, também foi muito um desafio, ou seja, acho que todos, nós somos sempre nós e as nossas circunstâncias, não é? Portanto, todos partimos de realidades um bocadinho diferentes no caminho de fé, nas experiências de fé, estamos todos marcados ou pela vivência da nossa paróquia ou dos movimentos onde estamos e, portanto, também um desafio a poder compreender o outro desde a realidade onde ele vem, desde o caminho onde ele... o caminho que ele faz e desde a sua experiência de fé, não é? Foram dias muito cheios em todos os aspectos, muito cheios de atividade, muito cheios de convívio e muito cheios de um ambiente que se criou muito espiritual, no sentido forte do termo, não é? É que nos sentíamos como que abrangidos por algo que perpassava de uns para os outros e que nos fazia olhar de outra maneira a vida da Diocese, das suas comunidades, e esse ambiente ficou, porque é muito habitual, quando encontro pessoas que participaram na Assembleia Sinodal, trazerem isto mesmo ao de cima. Foram dias muito especiais. Foi um ambiente de Pentecostes, não é? Porque foi muito belo termos ali 140 pessoas e, portanto, representantes de toda a Diocese, padres, bispos, religiosos, os membros de movimentos, institutos escolares, colégios, leigos, famílias. Termos ali uma experiência de comunhão, não é? Ao longo de 4 dias, depois através de momentos de oração, da liturgia, de trabalhos de grupos. Foi uma experiência eclesial como nunca tinha tido assim tão intensa, não é? Durante 4 dias vivemos ali uma vida comunitária e com uma visibilidade da Igreja Corpo de Cristo e povo de Deus. Acho que se viveu um ambiente de muita comunhão. Foram dias muito bonitos em que se partilharam as refeições, as orações e os trabalhos em grupo e em que bispos, padres, leigos, diáconos, todos acabaram por refletir sobre aquilo que eram preocupações sobre o futuro da Igreja, sem haver questões de hierarquia, de haver medos de falar. Foi quase como um encontro familiar em que todos tentámos pensar como progredir, como fazer um caminho em conjunto para uma Igreja mais em saída e tentar encontrar em comunhão essa capacidade de, pela nossa corresponsabilidade, procurar um caminho melhor. A reflexão e discussão dos pontos propostos ao longo de 5 dias resultou na aprovação dos 70 pontos que compõem a Constituição Sinodal de Lisboa. A Constituição Sinodal foi apresentada no dia 8 de dezembro de 2016, na solenidade da Imaculada Conceição. Os 3 anos pastorais que se seguiram foram o tempo da recepção ativa do documento, em cada um dos seus 70 números. Sempre sob um objetivo transversal para o triênio: fazer da Igreja uma rede de relações fraternas. No ano pastoral 2017-2018, a Igreja em Lisboa deu a primazia à palavra com o lema "Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé". Entre 2018 e 2019, a dinâmica pastoral da Diocese centrou-se no lema "Viver a liturgia como lugar de encontro". Por fim, entre 2019 e 2021, a caridade ocupou o centro da ação pastoral no Patriarcado de Lisboa.
Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias foi o lema que, devido à pandemia, se prolongou pelo ano pastoral seguinte. A terminar este ano pastoral, o Congresso Diocesano dedicado à caridade, previsto para o dia 15 de maio, em Torres Vedras, vai ouvir as experiências que as instituições sociais desenvolveram ao longo deste tempo tão exigente e pretende apontar caminhos para os tempos que se seguem. Em junho deste ano, uma Assembleia Diocesana vai reunir para avaliar a recepção da Constituição Sinodal de Lisboa em toda a Diocese. O caminho percorrido, e que não acaba agora, projeta a Diocese para os próximos anos, com especial atenção na Jornada Mundial da Juventude, no verão de 2023. Prosseguimos no apelo do Papa Francisco, o sonho missionário de chegar a todos. É isso que agora nos leva a corresponder a outro desafio do Papa Francisco, que é a organização e a efetivação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. O sentido é o mesmo, de uma missão permanente, agora alargada à juventude de todo o mundo, que possa e queira vir e que leva por diante este mesmo desígnio, porque é assim que a juventude, não só de Lisboa, mas toda a que vier dos 5 continentes, apresentará ao mundo esta vida de Cristo no meio de nós, que está no meio de nós, para chegar a todos. Feliz motivo para o nosso sínodo, quando somos chamados a igual mediação entre os nossos contemporâneos e o Jesus de sempre. Ou, como cantamos no hino sinodal, é o sonho missionário de chegar a toda a gente, longe ou perto, o necessário é mostrar Cristo presente.